Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Tembe e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos falar da química inorgânica, onde vamos ver as principais funções inorgânicas que estão envolvidas, que são os óxidos, ácidos, bases ou hidróxidos e sais. Mas antes, se é novo no canal, não se esqueça de se subscrever, ativar o sino de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Antes da aula, como sempre, gostaria de lembrar a todos que o coronavírus é uma realidade. Então, por favor, vamos todos seguir as recomendações que nos são dadas pelo Ministério da Saúde de Moçambique e ficar em casa. Quem não quer ficar em casa, então melhor ficar em casa, porque nós não temos outra opção. Fique em casa cuidando de si e da sua família. Química inorgânica. Bom, a química inorgânica é um dos ramos da química que trata ou estuda sobre compostos de origem mineral. Existe uma grande divisão onde temos a química inorgânica e temos a química orgânica. A parte orgânica tem a ver com derivados de organismos vivos, ou mais tarde tem a ver com todos os compostos que na sua composição tem carbono e hidrogênio. E a parte inorgânica, estamos a falar de derivados minerais. Neste caso não tem a constituição ou composição parecida com a dos compostos orgânicos. Na aula de hoje, especificamente, vamos falar dos óxidos, ok? Então, colocamos ali óxidos. E sobre os óxidos, vamos ver o conceito, vamos ver a classificação e a nomenclatura. Ok? Então, primeiro, o que são óxidos? Um óxido, conforme o nome nos remete, óxido, óxido. Óxidos são compostos binários, ok? Constituídos por oxigênio e um outro elemento. O que nós estamos a dizer? Quando dizemos que óxido é qualquer composto ou uma substância, é um composto binário, ok? Constituído, quando diz binário, quer dizer que são sempre dois elementos. E nesses dois elementos, um deles é o oxigênio. Um deles é o oxigênio. Então, exemplo de óxidos. Temos aqui este óxido, temos aqui este óxido, temos aqui este óxido, temos aqui este óxido, entre tantos outros. Sempre no óxido, como eu disse no seu conceito, vais encontrar dois elementos: carbono, oxigênio, sódio, oxigênio, magnésio, oxigênio, ferro, oxigênio, 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 e sempre serão dois elementos, e um dentre esses dois elementos será o oxigênio. Então, espero que tenham percebido, sempre que se deparar com um exercício que pede para identificar o óxido, sempre que vir que são dois elementos, e um dos dois é oxigênio, então é um óxido. Não é suficiente que sejam dois, nós temos um exemplo aqui, HCl. São dois elementos, isto é binário porque tem dois elementos, mas não é óxido. Por que não, Gomes? Porque um dos elementos não é oxigênio. Para que seja óxido tem que ter oxigênio. Mas também podemos trazer um outro exemplo. Nós temos aqui este composto que tem oxigênio. É um óxido? Não, porque mesmo que tenha oxigênio, não são dois. Aqui temos hidrogênio, temos enxofre e temos oxigênio. Para que seja óxido, devem ser dois, e um dos dois deve ser o oxigênio. Em relação à classificação, os óxidos são classificados em... Vamos à classificação. Em relação à classificação, os óxidos são classificados em grandes dois tipos. Nós temos óxidos ácidos e temos óxidos básicos. Os óxidos ácidos são também chamados de óxidos ametálicos. E os óxidos básicos são também chamados de óxidos metálicos. Por que essa diferenciação? Ou de onde vem essa diferenciação? Provém da composição do tal óxido. Nós dissemos no início que óxido são compostos binários, ok? Na sua composição nós temos dois elementos, um dos dois é oxigênio. Então o outro elemento, o que ele é? Ele pode ser um metal ou pode ser um ametal. Daí a necessidade de nós conhecermos o caráter metálico. Sabemos identificar se isso é metal ou
metal. Por exemplo, este caso, nós temos este óxido. Carbono não é metal. Então, se isto é um óxido, já vamos classificar esse óxido. Será um óxido ametálico. Então, se é um óxido ametálico, porque o oxigênio combinou com outro elemento ametálico, dizemos que é um óxido ácido. E também vou explicar mais tarde porque é óxido ácido. E depois temos aqui o óxido de sódio, por exemplo. Este é um óxido, são dois, um dos dois é oxigênio. E é um óxido metálico, porque o oxigênio está ligado ou associado a um outro composto que é metal. Então é um óxido metálico, também dito óxido básico. Então, por favor, na classificação, os óxidos são classificados, tem dois grandes tipos, não é? Os óxidos metálicos, porque o oxigênio está associado a um outro elemento metal, e óxidos ametálicos, porque o oxigênio está associado a um outro elemento ametálico. Os óxidos ametálicos, que não é metal, são também chamados de óxidos ácidos. Os óxidos básicos, aliás, metálicos, são também chamados de óxidos básicos. E vamos agora à nomenclatura. Na nomenclatura, existem fórmulas para cada tipo. Existe uma fórmula para dar nome a óxidos metálicos, existe forma para dar nome a óxidos ametálicos. Eu vou começar pelos mais simples, que são os óxidos metálicos, ok? Que são os óxidos metálicos. É uma fórmula muito simples, que é óxido, a fórmula que nós usamos é óxido, mais nome do metal. Esta é que é a fórmula para dar nome a um óxido metálico. Atenção, para um óxido metálico. Por isso que eu digo aqui o nome do metal. Exemplo de óxidos metálicos, nós temos aqui este, podemos ter aqui este, podemos ter alumínio, ok? O óxido de cálcio, ok? Então, nós temos aqui esses 4 óxidos e conforme a fórmula para a nomenclatura dos óxidos metálicos, nós só dizemos óxido de e depois mencionamos o nome do tal metal. Então, por exemplo, este é sódio, então isto aqui chama-se óxido de sódio. Isto é ferro, então isso vai se chamar óxido de ferro. Mas há um pormenor, eu já venho explicar. Aqui também vamos simplesmente dizer óxido de alumínio. E aqui vamos simplesmente dizer óxido de cálcio. Então, para dar nome aos óxidos metálicos, nós simplesmente dizemos óxido de, se for sódio, de sódio, se for potássio, de potássio, se for lítio, de lítio, se for magnésio, de... porque são metais, não precisamos alterar nada, é óxido do tal elemento, é óxido daquilo que está associado ao oxigênio, que é o tal metal. Mas existem alguns elementos que têm duas valências, o caso do ferro, o caso do alumínio, o caso do zinco. Aqui esse é óxido de ferro 3, não 2, porque nós dependemos da valência que nós podemos conseguir ver que se encontra aqui. Os elementos químicos, eles quando reagem, trocam de valência. Esse 3 é valência de ferro, daí óxido de ferro 3. Aqui também o alumínio é óxido de alumínio 3. Mas também existe uma fórmula para a nomenclatura dos óxidos ametálicos, esses que já são um pouco mais exigentes. Eles têm a sua fórmula sendo prefixo mais a palavra óxido mais nome do metal. Ok? Esta é a fórmula que nós usamos para dar nome a um óxido que não seja metálico. E este prefixo indica, o prefixo indica número de átomos de oxigênio. Ok? Eu já vou dar um exemplo. E os prefixos são mono, para dizer um oxigênio, di, para dizer 2 oxigênios, tri, para dizer 3 oxigênios. Podemos continuar, ok? Podemos parar aqui, mas também temos o tetra, para dizer 4 oxigênio. Então, aqui temos alguns exemplos e vamos dar nome. Primeiro dizemos os prefixos, que significam a quantidade de átomos de oxigênio, mais a palavra óxido, mais o nome do metal. Então, tenho aqui este exemplo, este exemplo, este exemplo,
vamos lá, queremos dar nome a estes 3 óxidos. Esse é um óxido ametálico, aqui só temos um átomo de oxigênio, então temos que usar o prefixo mono. Então o nome será mono, seguindo a fórmula, mais a palavra óxido, então monóxido, nome do metal, isto é carbono. Então o nome desse óxido será monóxido de carbono. Aqui como é que vamos fazer? Olhamos, aqui tem 2 átomos de oxigênio, o prefixo é di, então colocamos di, mais a palavra óxido, então dióxido, di, nome do elemento, que é a metal, nesse caso carbono, dióxido de carbono. Ok? 3 átomos de oxigênio, a palavra óxido, então este é um trióxido de S, aqui é enxofre. Ok? Se nós encontramos com 4, vamos dizer tetraóxido de o tal elemento associado a oxigênio. Então, esta é a fórmula como nós fazemos a nomenclatura dos óxidos metálicos e dos óxidos ametálicos. Os óxidos ametálicos são mais exigentes, temos que indicar o prefixo que se refere à quantidade de átomos de oxigênio, palavra óxido, nome do elemento associado a ele. A óxidos metálicos, simplesmente dizemos óxido de tal metal, óxido tal metal, mas existem alguns metais com 2, 3 valências, daí a necessidade de dizer óxido de tal elemento, mas de valência 1, 2 ou 3. E eu disse no início que eu ia explicar por que é que os óxidos metálicos são chamados de ácidos, os óxidos metálicos são chamados de básicos e os óxidos ametálicos são chamados de ácidos. Simplesmente porque quando eles reagem com água, formam ácido. Quando reagem com água, formam base. Ainda não aprendemos bases e ácidos, né? Mas vamos aprender. Então eu vou dar um exemplo que nós podemos ter aqui. Vamos lá, vamos ter dióxido de carbono a reagir com água. Este é um óxido ametálico, ok? Por causa de carbono que é ametálico. E ao reagir com água vai formar um ácido. Então este óxido é um óxido ácido. E o tal ácido formado aqui é o ácido carbônico. Podemos ter um outro caso em que temos aqui trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre é um óxido ametálico, porque enxofre é ametálico, que quando reage com água vai formar um ácido, que esse tal ácido é ácido sulfúrico. E o que já não acontece com os óxidos metálicos. Eles formam bases, por isso são chamados de óxidos básicos. Um exemplo, podemos ter este óxido de sódio a reagir com água, ele há de formar uma base, ok? Nós vamos ter sódio OH. E acertando esta equação química aqui, nós vamos colocar 2 sódios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios e 2 sódios. Poderíamos trazer um outro exemplo, ok? Vamos lá supor óxido de magnésio a reagir com água. Óxido de magnésio é óxido metálico, então vai formar uma base assim, ok? E sempre que nós fizemos a reação, já temos que ver, se se trata de óxido metálico, ao reagir com água, tem que formar uma base. Se se trata de um óxido ametálico, ao reagir com água, tem que formar um ácido. É por isso que eles levam a classificação de óxido metálico é básico, óxido ametálico é ácido. Então, pessoal, se gostou do vídeo, coloque o seu like, partilhe o vídeo e até o próximo vídeo.